Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou a Natácia e você está no Seu DNA, um programa que nós temos aqui para te aproximar do domínio nas análises e interpretações de dados genéticos. E hoje, o nosso tema de conversa é 4 estratégias que eu usaria, tá bom? Se eu estivesse na prorrogação. Gente, eu já estive na prorrogação. Então, estou falando aqui com, digamos assim, sabendo assim a dor que é estar nesse lugar e com conhecimento de causa, tá bom? Então, quero dizer para vocês que já visitei esse lugar por 2 vezes e, claro que não é um lugar confortável, mas hoje, olhando para trás e também com a experiência, né, com os alunos, eu quero dizer para vocês que é possível passar por isso e, digamos assim, ter êxito também no seu domínio nas análises e interpretações de dados genéticos. E a gente vai conversar sobre 4 pontos que eu acho assim que, cara, pode alavancar a vida de quem tá nessa situação de prorrogação. Então, a gente vai conversar sobre cada um deles. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, vão colocando aí no chat. Compartilha esse conteúdo, esse vídeo. A gente fala tanto sobre apoiar, né, a comunidade científica, sobre apoiar a ciência, e nós podemos fazer isso quando nós também apoiamos canais que trazem informações científicas, porque você também está apoiando um cientista. Então, taca o dedo no like, compartilha esse conteúdo com alguém, especialmente com aquelas pessoas que estão em um processo de prorrogação, né? Ou eu tenho certeza que você conhece alguém, eu tenho certeza, todo mundo conhece alguém que está passando por isso, tá bom? Suponhamos que você está na prorrogação e se você está ou está em vias de, talvez você tenha a mesma sensação que eu tive, mas eu sentia que as coisas estavam simplesmente saindo assim da minha mão, tá? Eu não conseguia segurar nada. A sensação que eu tinha era que o tempo era como se fosse, sei lá, uma água, eu tentava pegar e escorria pelas minhas mãos. E eu comecei a ficar muito desesperada, gente, assim, demais mesmo. A um ponto que eu tive, tipo, bloqueio criativo mesmo. Eu não conseguia sentar e escrever. Às vezes eu sentava e eu ficava assim horas e horas sem conseguir escrever um único parágrafo e nem era um parágrafo assim que fala, nossa, uau, quantas interpretações você colocou ali. Às vezes eram parágrafos metodológicos mesmo, sabe? Assim, coisas assim que são técnicas, então que em tese não é uma coisa difícil de escrever, né? Mas porque aí não exige aquele raciocínio da interpretação e tudo mais. Só que quando você está nesse lugar, muitas vezes o que toma conta da gente é a ansiedade. E quando a gente fica ansioso, algumas vezes nós temos um bloqueio em virtude do medo, porque você fica tão vivendo no futuro, pensando o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer, que você simplesmente trava. E aí você não consegue estar presente. E se você não consegue estar presente, é difícil que você consiga ter então essa, digamos assim, essa consciência das ações que você tem que tomar. É muito delicado o assunto, envolve questões de saúde mental. Então eu vou tentar trazer aqui aspectos que eu acho efetivos para você que está na prorrogação, mas mesmo que você não esteja, eu acredito que se você usar também essas dicas, pode ser de grande valia para você, tá bom? Para você não cair, né, nisso que muitas vezes nem depende da gente. Olha, pode ser que você esteja na prorrogação, por quê? Não tinha dinheiro, porque entrou na pandemia, isso aconteceu muito com os meus alunos lá do curso Método DNA. Muita gente está prorrogando qualificação, defesa, sabe? Não tinha dinheiro, não tinha como acessar o laboratório, não tinha uma orientação adequada. Sim, a gente tem que falar sobre isso, tá? Então, pode ser que a gente não tenha uma orientação adequada ou então o professor tem muitos alunos, é até uma boa pessoa, mas não consegue estar ali com a gente tem uma dificuldade maior, ou as pessoas simplesmente acham que é assim mesmo e vai caminhando, sabe? Então é a questão do tempo, a questão da gestão financeira, a questão do projeto. Tem gente que troca de projeto assim umas 6, 7, 8 vezes durante o doutorado, durante o mestrado. Isso é muito ruim, porque você não consegue construir alguma coisa. Quando você está começando a construir, tem que começar de novo. E às vezes a gente pensa, cara, 4 anos é muita coisa. Gente, eu sinto muito, não é muita coisa. Quem estiver fazendo aí o mestrado, o doutorado,
Coloca aí pra mim, vocês acham que é muito tempo 4 anos? Tem lugar que a defesa é com 3. Assim, honestamente, é muito tempo? 2 anos é muito tempo. O que vocês acham? Eu, particularmente, acho que passa muito rápido quando a gente não tem as coisas de forma assertiva nas nossas mãos. Então, quando você não sabe. Por exemplo, ó, tem um caso aqui de uma moça que ela nunca foi para bancada. Assim, ela nunca foi para bancada mesmo. Então, se eu falar para alguém aqui da minha casa, vai ali e pega um copo d'água para mim, por gentileza, a pessoa vai saber exatamente o que que é um copo, o que que é água e vai trazer para mim. No caso dela, se você falasse assim, pega um primer e dilui para mim, ela não sabia nem o que que era primer, não sabia nem como é que diluía, não sabia absolutamente nada. Mas ela deveria saber? Não, ela nunca tinha feito isso, como é que ela ia saber, entendeu? Então a gente tem que se colocar nessa nesse lugar de aprendiz, porque às vezes tem que esperar alguém te ensinar, às vezes você fica com raiva dessa pessoa que não te passa as coisas, mas às vezes essa pessoa tá super sobrecarregada. E eu falo porque eu também já estive nesse lugar de às vezes precisar ajudar um monte de gente e não conseguir ajudar de verdade ninguém, tá? Por quê? Cara, porque eu tinha que ajudar 10, 15 pessoas. Como é que um ser humano consegue ajudar 10, 15 pessoas e ainda fazer o seu próprio trabalho? Então são uma série de coisas, gente, que realmente vai emperrando, vai travando. Por isso que aqui, assim, de verdade, eu fico muito no pé de vocês terem autonomia. Porque quando você tem autonomia, você pode escolher, você não fica na mão dos outros. Colaboração não significa estar na mão dos outros. Dependência, sim. Nenhuma dependência é legal. Eu detesto falar, eu dependo de fulano, eu detesto. Eu gosto de ter isso como uma colaboração, uma parceria, porque assim há uma ajuda mútua, entendeu? Não fica pesado para mim nem para o outro. Quando a dependência fica pesado para mim e também pode ficar pesado para o outro, né? Obviamente tem algumas pessoas que até alimentam isso, mas é uma questão para outra conversa. Olha, Mari, passa muito rápido mesmo. Passa, né, Mari? Gente, eu entrei e pisquei. Eu pensei que 4 anos era muita coisa, mas não foi muita coisa. Ó, a Renata, minha aluna linda. Passa voando, ainda mais com a dedicação das disciplinas. Sim, eu ia entrar nisso agora. Pensa só, no mestrado a gente tem 6 meses. Sei lá, se você falar, não, cara, eu vou fazer todas as disciplinas do planeta e todas estarão ofertadas ao mesmo tempo. Você pode ter 6 meses aí intensos, então você vai ter um ano e meio se você se dedicar só às disciplinas. Enfim, é muito complexo tudo isso, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que isso é mais comum do que a gente imagina, a questão da prorrogação. Faz parte. Como eu falei, eu passei por isso, tá? E eu vou explicar para vocês o que que eu fiz e vou contando as histórias também, que pode ser que você se identifique com elas. Mas o que que seria então essa ideia que eu digo para vocês de estratégias que eu utilizaria se eu estivesse na prorrogação ou em vias de prorrogação? O que que eu faria, tá? Seguinte, eu traçaria um plano de ação efetivo, tá? Então, estar nesse lugar de prorrogação e lidar com isso é traçar ações efetivas para você terminar o seu trabalho. E eu vou conversar com você aqui sobre o que não são essas ações efetivas, porque a gente consegue se estrepar. Como a gente consegue, olha, gente, eu não sei se sabotar, principalmente nesse momento, sabe? De repente você tá ali precisando terminar suas coisas, mas você vai dar um jeito de fazer alguma coisa que retarda e sobrecarrega mais ainda. Então a gente tem que ficar muito ligado no que a gente faz que nos prejudica para que a gente não tome esse tipo de atitude que algumas vezes é até inconsciente. Vamos lá, primeira coisa que você não pode fazer, que é uma ação que não é efetiva quando você precisa terminar o seu trabalho, que você está na prorrogação, cara, não inventa de fazer mais disciplina. Não inventa. A disciplina, ela não vai resolver o seu problema. Na verdade, ela vai acrescentar um problema a mais. Por quê? Porque quando a gente faz uma disciplina, você precisa do tempo lá, quando você está em loco. Você precisa entregar um trabalho e você precisa, ainda tem um risco de você não passar nesse negócio. Então, assim, às vezes a gente acha, nossa, a disciplina vai salvar o meu projeto. Cara, a minha tese, a minha dissertação, não vai. Se você estiver na prorrogação, não vai. Você tem que ser muito focado. Então, cuidado com esse negócio de ficar pegando disciplina em momento inadequado.
Obviamente, se você tiver uma mentoria, um curso que é de ação mesmo, que é direcionado, que não seja aquele modo cartesiano que você pode ir lá escolher, digamos assim, a análise que vai te ajudar a fazer as suas coisas, é excelente, mas pensa bem, é uma coisa direcionada. Você não tem que entregar um trabalho, você não tem que desenvolver este trabalho, porque você tem que focar em concluir a sua tese, a sua dissertação. Quando a gente trabalha com genética de populações, gente, não é um negócio trivial, não é. São várias análises que nós temos que fazer. Depois da análise, porque o problema é o seguinte, quando a gente está na prorrogação, a gente pensa, na hora que eu terminar a análise, nossa, vai ser um alívio, é isso aí. Quando eu terminar as minhas análises lá, rodar os programas em genética de populações, fechou. Não fechou. Porque aí vem uma parte que é tão pesada quanto que é a interpretação. Eu, particularmente, não sei vocês, depois contem pra mim o que vocês acham, coloca aí no chat. Vocês acham que é mais fácil analisar ou é mais fácil interpretar? O que vocês acham? Eu, Natácia, tendo a achar mais fácil analisar do que interpretar. Porque a interpretação, ela exige que você tenha bagagem. Essa bagagem não dá para você construir em um mês. É muito complicado, entendeu? Então, tem que saber de ecologia, tem que saber de caracterização da espécie, de taxonomia, tem que saber também de trabalhos que já desenvolveram estudos em genética de populações ou áreas correlatas para você colocar na sua discussão. Olha, o Rodrigo tá falando que acha mais fácil analisar. A Alane também, ó, a Leide também, todo mundo, tá vendo? Mas eu tenho certeza que vocês já escutaram por aí, gente, ó, falar assim, cara, a hora que eu terminar a análise, aí eu dou um jeito de escrever. Cara, é aí que a gente se estrepa muito. A gente vai conversar também sobre estratégias para quem tá no meio do caminho, tá? Que daí eu vou explicar para vocês um jeito que eu faço, que eu acho bem legal, de organizar as coisas para você fazer a sua discussão e a sua interpretação. Eu faço isso numa planilha, uma metodologia que eu desenvolvi que me ajuda demais, demais, demais. Então, a gente vai depois trazer essa metodologia para vocês, que vai ajudar muito na interpretação. Ó, o que o Alexandre disse? É comum a gente achar que as coisas que não estão arrumadas hoje vão se arrumar amanhã. Preciso de mais comentários, pessoas? O amanhã chega voando e quando vemos ainda não ficou do jeito que queríamos. Aí, o que aconteceu? Sofrimento. Miau. É isso aí. É porque, galera, é no planejamento que a gente tem a liberdade. Simples desse jeito. É no planejamento que a gente tem a liberdade. Eu digo isso porque eu tô tentando cada vez mais ser realmente o que eu falo para vocês. Então, quando a gente tá nessas lives de aquecimento para a semana, eu me dedico muito, eu pesquiso muito, eu quero trazer o melhor para vocês aqui. E geralmente o que eu faço? Eu tento a não fazer exercício físico, a comer mal, a fazer um monte de coisas que não é legal para a minha saúde. Porque pensa, a gente vai ficar aqui 2 semanas, são 20 lives, ainda tem um evento. O evento, eu realmente gosto que a pessoa saia falando, caraca, eu aprendi. Isso aqui realmente eu vou conseguir fazer no meu trabalho. Porque eu não quero que ninguém passe por uma prorrogação em sofrimento ou que passe por uma situação ruim. Eu quero realmente que as pessoas tenham autonomia, porque eu acho que com a autonomia você tem liberdade, você pode escolher, você faz escolhas que são, digamos assim, mais inteligentes. O jogo fica a seu favor, tá? Então, eu estou fazendo os exercícios físicos todos os dias de manhã, porque eu me comprometi, porque é no planejamento que eu tenho liberdade. Não adianta nada eu vir aqui e falar, olha, faz isso, segue no horário, lá, se eu não consigo aplicar isso para mim. Então, a gente tem que tentar fazer isso, não ser simplesmente o nosso trabalho de pesquisa, mas é parte da nossa vida, não é a nossa vida, entendeu? Então, por mais que você esteja na prorrogação, tente desenvolver as atividades que você faria normalmente, né? Como eu tô falando aqui, eu vim, fiz atividade, eu faço até quase dormindo, penso, meu Deus, daqui a pouco eu tenho que entrar. Sim, mas eu tô fazendo. Então a gente tem que comemorar as nossas pequenas vitórias e não adianta você achar que amanhã você faz. Porque eu até brinco, né, que isso é como se fosse a teoria do limite. Você vai cortando, 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 quando você vê de pouquinho em pouquinho, de repente tem uma distribuição ali. E quando a gente olha, a gente perdeu muito tempo, tá? E o que passou já foi. Também não fica preso lá atrás, não. O que foi, foi, e é isso aí, tá bom? Então, só pra gente, assim, fechar, façam escolhas inteligentes, essa parte do que você não deve fazer, o que não é uma ação efetiva, tá?
E não faça disciplina, por exemplo, de um semestre se você está na prorrogação. Direto eu escuto gente me falando, nossa, eu peguei aquela disciplina de um semestre e aí vai ser muito bom. Eu falo, mas você não tem 3 meses para prorrogar? Como é que você pretende fazer isso? Não é inteligente fazer esse tipo de escolha, tá? Coisas também que não são efetivas. Não espere a ajuda de alguém. Não espere isso. Não, eu vou falar de novo. Não espere a ajuda de alguém quando você está na prorrogação de trabalho, de genética, de populações, de genômica, de populações. Não espera isso. Mas ele tem que me ajudar, ela tem que me ajudar, ela é minha orientadora. Isso daí é a responsabilidade dela. Cara, no final é você que vai se estrepar. É triste falar isso, eu podia aqui mentir, falar realmente é a função dela. É a função, eu sei que é, mas quem vai estar lá na defesa é você. Então eu não posso dizer aqui pra você que não, que você tem que esperar que alguém tem que ajudar, porque quem vai ter que fazer esse movimento é você. Eu queria muito que a realidade fosse diferente, que alguém fosse ali, que alguém te ajudasse, mas isso não vai acontecer. Quer dizer, pode até ser que aconteça, o problema é quando você espera, entendeu? Essa espera, ela é muito sofrida. Porque quem em tese se comprometeu a ajudar está num determinado tempo. Você que precisa da ajuda está em outro tempo. Você precisa concluir as suas coisas. Você concorda comigo que isso aqui tem uma importância maior para você do que para o outro? Então, essa espera de ajuda, ela gera muita ansiedade. Quando a gente fica na posição da espera, é muito ruim, porque você não tem perspectiva nenhuma. Quando a gente não tem perspectiva nenhuma, a gente vai perdendo a esperança, a gente vai ficando mais triste, a gente vai perdendo a motivação. A motivação maior tem que ser você. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de análise com dado genético, as coisas são demoradas, as coisas são complexas. Como que você vai fazer então se você não sabe como proceder? A gente vai conversar aqui algumas estratégias sobre isso, tá? Como que você pode fazer para você ter a sua dissertação, sua tese se você prorrogou e defender, porque você quer o seu título. No final das contas, gente, você tem que responder uma questão de pesquisa. Uma questão de pesquisa. Eu converso muito isso com os alunos que ficam, mas eu tenho que ter 10 mil capítulos. Cara, você não tem que ter 10 mil capítulos de uma dissertação, de uma tese. Você tem que responder uma pergunta. Eu podia até pegar minha tese aqui para mostrar para vocês como que eu fiz a minha tese. Eu não quis fazer em capítulos. Quem falou que tese tem um formato de capítulos? Quem falou que tese tem que ter artigos dentro dela? Eu não sei quem contou isso, as pessoas passaram a acreditar e começaram a usar isso daí como uma forma de se escravizar. Porque se você está na prorrogação e coloca essa pressão de que eu preciso estar com os artigos publicados, eu preciso estar com artigos em formato de capítulo, fica muito puxado para você. Obviamente, tem alguns programas que exigem, inclusive, a submissão de um artigo ou o aceite de um artigo, e aí a gente vai conversar sobre uma estratégia para você lidar com isso, tá? Mas agora eu quero conversar com você para que nesse lugar que você está da prorrogação, não fique digamos assim, na ação da espera. Haja, entendeu? Gi, chorando as pitangas aqui. Vamos chorar junto! A gente tá aqui para chorar as pitangas junto, mas achar uma solução. Eu já chorei pitanga, pode ter certeza. Eu precisei prorrogar. Vou contar para vocês no final dessa conversa como foi essa experiência para mim, mas eu posso dizer que passa, tá? Tudo passa mesmo. E todo mundo é plenamente capaz de conseguir, mesmo na prorrogação, fazer uma excelente defesa, tá bom? Uma excelente defesa. Bom, nesse momento você pode escolher o caminho errado. O caminho errado é, então, mexer com fazer a disciplina de um semestre, resolver que tem que sair ajudando as outras pessoas quando o seu trabalho não está pronto, porque tem também pessoas que até dominam as análises e porque elas dominam as análises, há uma sobrecarga nela para que ela ajude outras pessoas dentro do laboratório. E aí ela fica naquela, meu Deus, eu tenho que ajudar, porque não pode falar não, né, gente? Não pode falar não. Quando você não fala um não para alguém, você está falando não para você. Nesse momento, você precisa ser prioridade. Então, de repente, você começa a receber
aquela conversa, não, mas isso aqui vai ser bom porque você vai ter um artigo publicado, porque você vai ter não sei o que lá, vai ser ótimo, aceita essa parceria. Cara, nesse momento você tem que separar. Você vai precisar defender o seu trabalho. Vai lá fazer suas análises na genética, vai estudar para você ter o domínio. E o que é esse domínio nessas análises em genética de populações? Gente, é o que você precisa para você. Quando eu falo essa questão do domínio, não é que você tem que saber todas as análises do planeta. Eu até brinco no curso que eu tenho um cardápio de análises. Por que é um cardápio de análise? Porque a pessoa pode ir diretamente naquela análise que ela precisa, estudar aquela análise, usar a análise para responder a pergunta que ela tem. É isso, você tem que responder uma pergunta, simples desse jeito. Agora, se você faz isso então, se você ficar lá sendo então suporte num espaço, ajudando todo mundo, eu não tô falando que a gente não tem que ajudar, eu tô falando das questões de prioridade, fazendo disciplina no momento que não tem condições de fazer, resolvendo que vai adicionar, a gente vai conversar sobre isso. Agorinha, análises que você não tem tempo de fazer. Tá? Por exemplo, supondo que tem uma análise muito legal, mas que ela demanda 4 meses para ser feita, você vai utilizar isso numa prorrogação? Faz sentido usar essa estratégia? Não faz sentido usar essa estratégia. Ficar no lugar de esperar o movimento de alguém, porque talvez essa pessoa não vai se movimentar, tudo isso são elementos que te levam para um caminho equivocado. E um caminho equivocado aqui não é legal para quem está na prorrogação, que é você perder o seu título. Ninguém quer perder o título, você não quer perder seu título que você lutou por anos. E não vai perder. Então, para você não perder o seu título, você não vai escolher esse caminho errado. Você já sabe, elimina isso, foca. Foca no que te interessa agora, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou conversar agora com vocês sobre 4 coisas que eu acho importante para você que está na prorrogação e que eu tenho certeza que vai tirar você desse lugar de prorrogado para uma pessoa titulada, tá bom? Olha o que a Rê está falando. A Rê diz, artigos dentro da tese e da dissertação é o ó. Além de quebrar o fluxo do texto, também fica uma coisa terrível de feia. Ai, Renata, olha, vou dizer para você que eu concordo em partes. Não é sempre assim, não. Depende muito de como a pessoa faz, entendeu? Às vezes, para uma pessoa, montar os artigos dentro, se tem uma ligação de uma coisa com a outra, faz sentido. O problema maior é quando você não sabe o que está fazendo, se escraviza nesse modelo que alguém disse que deveria existir, entendeu? Porque algumas vezes, porque qual que é o objetivo de um trabalho? Que você aprenda, que você se transforme num mestre ou num doutor. A forma em si não é tão importante assim como você manifesta isso, entendeu? Só que a gente não pode se escravizar, porque o que funciona para um não funciona para outro. Por exemplo, no meu caso, não funcionou estabelecer artigos dentro da minha tese. Eu publiquei artigos derivados da minha tese, mas para a Natácia não funcionou, porque o meu aprendizado é diferente, sabe? Eu sou aquela pessoa que eu preciso escrever, eu preciso anotar. Eu não funciono digitando. Tanto que às vezes eu falo assim, gente, anota isso aí que isso aqui é legal, é importante, vai te ajudar. Porque eu sei que quando a gente anota, a gente acaba fixando, entendeu? Então, eu falo sempre, anota aí, coloca aí no papel. Eu tenho vários caderninhos aqui com várias anotações. Eu fiz assim para minha dissertação, eu fiz assim para minha tese. Então, o meu processo de aprendizado, ele se dá melhor dessa forma e eu consegui responder essa pergunta. Se a pessoa faz um trabalho de qualidade, se os capítulos conversam entre si e se esses capítulos estão em formato de artigo, tudo bem. Agora tem algumas críticas também, isso aí também é um assunto bem espinhoso para um outro momento, que às vezes tem um monte de colaborador dentro do artigo e as pessoas falam até que ponto aquilo é a tese da pessoa ou é uma coxa de retalhos de colaboração. São assuntos muito complexos, a gente pode falar sobre isso depois, mas o mais importante é que você consiga estabelecer uma pergunta, responder essa pergunta. É isso que te faz um cientista, te forma uma pessoa com capacidade de investigação e de resolução de problemas. Bom, vamos lá. Primeira dica que eu quero dar para você agora que está na prorrogação, que trabalha com genética de populações ou genômica de populações. Cara, pare com as atividades da sua bancada. Agora. Para com isso. Chega. Acabou. Mas eu não terminei. Defenda com o que você tem. Mas eu defenda com o que você tem.
Porque, gente, a parte de análise e interpretação, ela é muito mais intensa do que a bancada. Obviamente que bancada, se você começar no seu primeiro ano até o último, você pode continuar fazendo sempre. É um negócio que não tem fim. Só que tem um momento que você vai ter que parar, porque as análises, elas demandam um tempo. Então, o que as pessoas pensam? Ah, quando eu tiver os meus resultados, quando eu tiver as minhas genotipagens, eu resolvo o problema. Não resolve. Não resolve porque exige um tempo. Então, eu não sei se vocês já passaram por isso ou conhecem pessoas que não conseguem parar as atividades da bancada, que sempre tem uma coisa a mais, ou que de repente o supervisor sugere para fazer uma coisa a mais. Então pensa comigo, quanto tempo uma PCR demora? Uma PCR, tá? Umas 3 horas? Dentro do termociclador, 2 horas e meia? Quanto tempo para você fazer aquela PCR? E se no seu laboratório você tem uma fila para utilizar o termociclador? E depois que você faz a PCR, quanto tempo você tem para genotipar? Se você faz poliacrilamida, se você põe no sequenciador automático, ou se você pega aquilo e manda para um serviço de genotipagem fora quando você está fazendo os SNPs. E aí a parte de bioinformática e a parte de processamento. Percebe que não é simplesmente obter mais dados? Então a gente tem que parar com isso, aceitar, porque a gente tem que avaliar o custo de oportunidade. Como assim avaliar o custo de oportunidade? Qual é o custo de eu continuar fazendo atividades na bancada? Então, já aproveita e faz esse exercício se você está nesse momento. Escreve aí, parar com as atividades de bancada. Aí você vai falar, não quero parar, supondo que seja essa situação. Puxa uma setinha e coloca aí, qual é o custo de não parar? E aí vai elencando. Olha, o custo de não parar é prejudicar isso, 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 isso. Cada um tem aí sua vida e sabe qual é o custo. Faz isso porque isso pode te dar uma paz maior no seu coração. Ah, mas o pessoal da minha banca vai falar o seguinte: não, você deveria ter colocado mais dados. Você responda porque você não colocou. Todo mundo pode questionar e você pode muito bem responder super tranquilo, não é um problema. Você responde: olha, foi por causa disso, disso, disso e pronto, beleza. Sem problema nenhum, tá bom? Nath, mas eu preciso de mais dados. Se você precisa de mais dados, se você não conseguiu obter nada, no caso de uma análise genética, tá? Um trabalho de genética de populações, genômica, você vai buscar dados já feitos, dados já gerados, beleza? Como assim buscar dados já gerados? Você vai olhar os artigos científicos que foram publicados e aí você vai atrás desses dados dos artigos publicados, porque eles têm que disponibilizar. Tem bancos de dados, por exemplo, o Dryad, que lá você entra e consegue esses genótipos. Quando os trabalhos são mais antigos, a gente não consegue nesse banco de dados porque ele não existia. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar nos artigos que foram feitos com a sua espécie de interesse, vai olhar no suplemento, pegar aquela tabela de genotipagem e adicionar nos seus dados. Então, com isso, você consegue aumentar o volume de dados, fazendo novas análises, novas abordagens e enriquecendo o seu trabalho. Segundo ponto importante para você: reconfigure a sua rota. Reconfigure a sua rota, simples desse jeito. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um levantamento de tudo que você tem, de tudo que você precisa fazer, para que você trace estratégias que são eficazes. E isso consiste no tempo que você leva para fazer cada uma dessas atividades. Lembrando que análises genéticas são análises que demoram. Aqui tem pessoas que a gente já conversou, por exemplo, eu já conversei com a Gia algumas vezes, e como a gente demora, por exemplo, ela tá fazendo uma análise no Structure, como foi puxado, como demora esse processo de você fazer a análise correta, de você acertar tudo direitinho. Então, reconfigure a sua rota. E como a gente pode fazer essa reconfiguração de rota? Vou conversar com vocês. Primeira coisa, você vai identificar o que você precisa fazer no prazo que você tem, tá bom? Então perceba, você pode ter uma lista de 10 coisas para fazer dentro da sua pesquisa em genética, 10 coisas. Mas dessas 10 coisas, quais são aquelas que são viáveis para você executar no prazo que você tem? Então você vai colocar isso dentro do papel, beleza? Depois disso, você vai desapegar das análises.
como assim desapegada das análises? Você vive falando para eu ter o domínio nas análises. Gente, é plenamente possível que você tenha o domínio nas análises, mesmo estando na prorrogação, quando você usa estratégias direcionadas. Mas isso não significa que você vai conseguir fazer todas as análises possíveis do multiverso, porque elas demandam tempo. Então, tem um negócio que é a expectativa e a realidade. Eu penso, eu vou fazer essa análise aqui em 2 dias. Bebê, talvez seu computador estrague, talvez essa análise você não saiba, mas ela não demore 2 dias para fazer. Por exemplo, tem uma análise que eu sempre indico vocês a fazerem, que é a do Lamarck, que estima o número de imigrantes, e que é uma análise muito bacana para ser feita com quem trabalha com genética de populações, com genômica de populações, porque a gente consegue avaliar direitinho as perguntas com fluxo gênico. Só que essa análise, para você brincar com ela, usar o default, pode ser que ela demore 2 semanas. Para você usar o default do programa, ou seja, digamos assim, aquilo que está pré-estabelecido no programa, que não necessariamente vai atender às suas necessidades, é pelo menos 1 semana, tá? Dependendo do número de marcadores que você tenha. Então, para você otimizar isso, eu estou falando só de uma análise, talvez você demore meses. É viável que você coloque isso dentro do seu trabalho? Se você está na prorrogação? Não. Alguém pode falar para você colocar? Sim. Quando você tem o domínio nas análises e nas interpretações de dados genéticos, o que você vai falar para essa pessoa? Olha, eu não vou colocar essa análise porque essa análise demanda tantos meses. Simples assim. Aí você também não vai elaborar no seu trabalho perguntas que estejam relacionadas a número de imigrantes. Entendeu? Então, tá vendo que essa questão de domínio nas análises, interpretações dos dados, ela vai além de apertar botões, ela vai além de simplesmente saber fazer a análise, mas te dá a inteligência para fazer as escolhas adequadas no seu projeto? Então, eu não vou usar essa análise, eu não vou fazer essa pergunta, ótimo, então eu não estou me comprometendo, não farei isso porque o tempo não é hábil. Você consegue fazer essa escolha porque você tem consciência das suas ações. Outra coisa importante dentro da reconfiguração de rota, muito importante e talvez seja a mais importante de todas, avaliar a saúde mental, tá? Não negligencie a sua saúde mental. A sua saúde mental, ela vem em primeiro lugar. Por isso que eu tô trazendo para vocês aqui também essas estratégias que podem ajudar vocês a estarem no prumo. Faz isso, não fica pensando, não, mas eu vou seguir essa outra estratégia. Faz o que eu tô te falando. Depois me pergunta, me fala se não deu certo. Eu tô falando isso de coração pra vocês. A gente segue uma pessoa A, uma pessoa B, uma pessoa C, fica louco e não sai do lugar. Tenha uma estratégia, siga ela. Pensa sempre no estado de presença. Eu estou aqui, eu estou agora. Eu elenquei o que eu tenho que fazer. Eu elenquei o que eu posso fazer. Eu eliminei aquilo que não dá tempo de fazer. Vou fazer só essas análises aqui, mas elas são o suficiente, então é só entre aspas, para responder minha pergunta, porque o que eu preciso, afinal de contas, é ser uma pessoa que consiga responder uma pergunta e aí eu me torno um investigador e tenho então o meu título. Simples desse jeito, tá? Simples desse jeito. Então, avalie a sua saúde mental, veja como você está, olhe para você para que você consiga terminar o seu trabalho. Quando eu estive na prorrogação, a minha saúde mental foi pro saco, muito pro saco mesmo. E eu não conseguia escrever, não era porque eu não tinha elementos para isso, ou porque eu não sabia conduzir as análises, era porque eu simplesmente estava travada. Aí entra a nossa, digamos assim, sabotagem, você começa a pensar que você não vale nada, que não é aquilo, entra a síndrome do impostor. Esses pensamentos, eles começam a dominar a nossa cabeça e isso vai travar o seu desempenho. Então, por isso que eu falei para você fazer uma lista, porque quando você faz a lista, você fica direcionado. À época, o que aconteceu? Meu esposo sentou comigo e fez isso. Ele fez a lista, ele sentou aí isso. E a gente fez um checklist, pregou. E eu fui assim, bem espartana, fui lá, segui tudo certinho. E foi isso que me possibilitou defender. Eu defendi, apesar da prorrogação, com muita alegria, porque eu falo apesar porque eu tinha ficado muito mal, tá? Mas assim, com muita alegria e muito orgulho de mim. E assim, a minha tese foi um dos momentos memoráveis da minha vida, assim, foi muito bom. Eu fiquei muito feliz quando eu defendi. Eu consegui fazer tudo certinho porque foi exatamente o que eu propus a fazer, sem mais nem menos, dentro do tempo que eu tinha. Vamos lá.
Olha só, o Alexandre coloca aqui, peraí. A gente pode achar que fazer esse exercício é perda de tempo, mas traz uma clareza e tranquilidade muito grande, além de liberar espaço mental. Falou tudo. É isso mesmo. A gente também fica com a questão da carga mental, né, gente? Isso é tão pesado, às vezes você tá tomando banho, tá? Nossa, mas eu tenho que fazer isso, 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 isso. Peraí, aquela análise tal, tal. Isso vai pesando tanto e você vai acumulando lixo mental. O que adianta você ficar pensando, pensando, pensando e não sai do lugar? Coloca os pontos e aí você vai agindo, tá? E sempre com essa questão do tempo. Quando eu falo para vocês, elaborem estratégias de ação para vocês trabalharem nas pesquisas durante essa prorrogação, é para você avaliar, tá? O meu tema aqui é genética de populações, dinâmica de populações. O que que eu posso fazer no tempo que eu tenho? Não é só o que você tem que fazer. Lembra sempre o que você tem que fazer e a temporalidade, tá? Essas coisas precisam andar juntas uma com a outra para que você tenha êxito dentro do seu trabalho. Porque afinal de contas, quando eu falo que tem o seu DNA, tem o seu domínio, é para que você no final das contas defenda, entregue um trabalho, para que você consiga ter ali a finalização de um ciclo, tá bom? Enquanto pesquisador. Próxima estratégia. Qual estratégia eu usaria, então? A seguinte estratégia. Se eu estivesse na prorrogação, então, com a genética de populações. Suponhamos, isso aqui, gente, é para quando você não tem absolutamente nada, tá? Tipo assim, cara, não, eu não consegui coletar dado genético. Eu não tenho dado. Eu não tenho, eu preciso defender. Nossa, mas como assim a pessoa tá no mestrado ou doutorado e ela não vai ter dado nenhum? Gente, acontece. Acontece, de verdade. Mais do que vocês imaginam. Então, mas como assim a pessoa deixou? Acontece. Às vezes o orientador fala que vai dar tempo, fala que vai dar tempo, e de repente fala, opa, não deu. E aí você, né? O que que você faz? Então eu vou trazer para você uma alternativa do que você faz. Você vai experimentar uma abordagem cienciométrica. Coloca aqui para mim no comentário, no chat, vocês já viram falar da cienciometria? Eu vou explicar um pouquinho antes para vocês, tá bom? Algumas abordagens dentro da cienciometria, depois eu explico o que é a cienciometria. Mas vai colocando aqui para mim. Ah, Nath, nunca ouvi falar de cienciometria, já ouvi falar de cienciometria, só para eu saber mais ou menos em que página a gente tá. Mas dentro dessa grande abordagem de utilizar dados que já foram publicados, o que eu faria se eu não tivesse dado algum? Eu simplesmente elencaria o modelo biológico que eu tenho ali de estudo na minha dissertação, na minha tese, e aí eu ia procurar artigos científicos que já foram publicados com genética. Então, por exemplo, o meu tema é genética de populações, vou procurar genética de populações. Ah, é só caracterização da diversidade genética? Então, vou procurar caracterização da diversidade genética. Digamos assim, filogeografia ou genômica populacional, então eu vou procurar esse tipo de tema. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar os dados da pessoa. Natácia, você está falando para eu pegar os dados da pessoa? Como assim isso é plágio? Calma, calma. Você vai fazer a citação e você vai fazer uma pergunta diferente da que o artigo fez e você vai fazer uma outra abordagem. Por quê? Como eu disse para você, um pesquisador precisa ter habilidades investigativas e de responder perguntas biológicas. Então, o que você vai fazer simplesmente é pegar dados que passam a ser públicos quando eles são publicados e não replicar um trabalho que já existe. Você vai fazer novas perguntas, tá? E aí você vai fazer novas análises, novas abordagens e você vai ter o seu trabalho. Então, essa é uma alternativa para quem não tem dado algum e é plenamente possível você fazer. Ah, mas eu não tenho tempo de analisar. Faz então a parte de caracterização da diversidade genética. Se você fizer um bom trabalho de caracterização da diversidade genética, você tem um trabalho, tá? Coloca ali, faz um mapinha mostrando onde tem maior diversidade genética, onde tem menor diversidade genética. Faça pergunta explorando essa questão do espaço geográfico. Se a gente trabalha com genética de populações, você está mexendo com populações. Explora isso. Pega ali a área, onde tem mais diversidade, onde tem menos diversidade, como que você pode responder isso? Será que está associado com bioma? Será que não está associado com bioma? Tem alguma quebra nessa diversidade genética? O que que tem ali naquela área? Tem uma montanha? Tem um rio? Coloca geografia no seu trabalho, traz mais elementos e tudo isso você consegue fazer tranquilamente, sem necessariamente ir para a bancada. Então, essa é a estratégia para aquelas pessoas que não conseguiram obter os dados genéticos, tá? E estão na prorrogação, beleza? E é um bracinho da cienciometria, mas a gente explora ali buscando os artigos.
Então, olha só, o Braulio fala o seguinte: eu na vida já ouvi falar, mas não sei como funciona a cienciometria. Então, olha só, a cienciometria nada mais é do que o estudo do estado de arte de um campo, tá? É o estado de arte de um campo. Então, o que você vai fazer? Você vai elencar o seu tema de pesquisa. Vamos pensar aqui, genética de populações. Aí você estuda genética de populações, por exemplo, vamos pensar aqui, sei lá, em mamíferos. O seu objeto é mamíferos. Você vai pegar todos os trabalhos de genética de populações que foram publicados com mamíferos e você vai fazer uma análise para identificar o que foi feito no campo. Tem muito artigo sendo publicado. Quais espécies foram estudadas? Quais famílias foram estudadas? Tem uma predominância em uma? Então, se tem uma predominância em uma, será que a gente precisa ou poderia sugerir a alocação de recursos de pesquisa em outro, né, em outra espécie? Quais são os marcadores que são utilizados nessas pesquisas, tá? Quais revistas são aquelas que mais publicam? Então, olha que interessante. Você continua fazendo um trabalho dentro da genética de populações, mas você vai utilizar esta abordagem cienciométrica. Cienciométrica. Então, isso é muito interessante se você está na prorrogação. Eu sempre gostei da cienciometria, trabalho com cienciometria, já fiz cienciometria com genética, já fiz em outras áreas. Acabei desenvolvendo um curso só de cienciometria, porque os alunos do curso Método DNA trouxeram essa demanda de eu tô atrasado, eu não tenho dado, eu não sei o que vai acontecer, a gente está em pandemia, como que eu faço, né? Principalmente naquela época que o pico estava lá em cima e que a gente não tinha acesso aos laboratórios. E aí eu fiz o curso para eles e algumas pessoas já estão usando essa abordagem e estão se sentindo mais tranquilas, porque essa abordagem, tanto essa que eu falei para vocês da cienciometria, quanto aquela de você utilizar dados que já foram publicados, obviamente considerando que outras perguntas biológicas, outras análises, elas têm uma particularidade muito bacana. Depende exclusivamente de você. Você não precisa esperar ninguém para fazer isso. Isso é você sentar e usar um computador. Você não precisa de reagente, você não precisa de esperar a ajuda de alguém para analisar. Você tem um computador, tem sua cabeça e você consegue fazer no prazo. Você consegue, digamos assim, otimizar o tempo, circunscrever o tempo que você quer avaliar esses artigos. Vou pegar de, sei lá, 1990 a 2000, enfim, você pode fazer um recorte temporal. E isso facilita bastante, sabe? Nossa, é uma estratégia bem legal se você está na prorrogação e se você ainda quer trabalhar com genética de populações, porque é um campo que exige bastante. Eu não estou dizendo que não exige, mas eu estou trazendo aqui para vocês estratégias para que vocês consigam trabalhar com isso, mesmo na prorrogação, quando você não tem dado nenhum. Então, a cienciometria é bem bacana e também esse levantamento de trabalhos. Isso não significa que são trabalhos menos complexos, mas são trabalhos que exigem menos dinheiro, menos recurso pessoal, menos, digamos, até. Depende mais de você, entendeu? Tende a ser um pouco mais rápido. Por fim, a quarta dica que eu trago para vocês, eu acho que ela é muito importante. Peça ajuda. Peça ajuda. Nath, mas você falou, não dependa da ajuda dos outros. Gente, depender é diferente de colaborar. Depender é diferente de receber auxílio, é diferente de apoio. São coisas completamente distintas, tá? O que eu não advogo aqui é a dependência. A dependência é péssima, é muito ruim, porque você vai ficar na mão de alguém que você não sabe se tem o mesmo comprometimento. Quando você recebe ajuda, você recebe apoio. Então, eu pediria ajuda para os amigos, para as amigas, montaria uma força-tarefa para concluir o trabalho. Exemplo, quando eu estava na minha prorrogação, o que que eu fiz? Eu tenho, algumas vezes eu tenho dificuldade com as letras, então eu troco D por T, sempre. E também eu como as palavras. Tipo assim, eu digito alguma coisa e aí falta uma palavra, desse jeito. Até mesmo quando eu falo. É interessante isso. Ontem meu esposo estava falando, nossa, mas você falou nos seus stories e você comeu uma palavra. Você digitou a palavra, que eu sempre legendo, né? Mas você comeu uma palavra. Eu faço isso sempre. Então, o que eu fiz na minha prorrogação? Eu pedi ajuda para minha amiga Polly,
E a minha amiga Polly, que é bióloga, ela não é da área de genética, tá? Ela mexia com cupins. Eu pedi ajuda para ela ler o meu trabalho, identificar aonde eu tinha colocado DT, porque o meu corretor simplesmente não via algumas coisas. Então, por exemplo, no lugar de escrever dado, eu escrevia dato. Então, ela olhava tudo isso daí. A minha mãe também revisou o meu trabalho. E isso foi bem legal, porque o que elas não entendiam, eu conseguia organizar. Meu esposo também leu o meu trabalho, então foram 3 pessoas de áreas que não eram da genética de populações que leram, contribuíram e corrigiram. Isso me ajudou bastante. Olharam questões de formatação, porque tudo isso, gente, é perfumaria. Imagina, você tá na prorrogação, tem que imprimir, tem que fazer um monte de coisa e ficar olhando essa parte de perfumaria. Mas você tem que fazer, né? Afinal de contas, tá lá nas regras. Então, dê isso para uma pessoa de confiança. Eu tenho certeza que você tem um amigo ou uma amiga que pode te ajudar. Um irmão, uma irmã, um tio, uma mãe, qualquer pessoa. Tem alguém aí na sua vida que pode fazer isso por você, tá? Que pode ler o seu trabalho e te ajudar nessa parte. Ele não precisa saber o que é heterozigosidade, tá? Ele só precisa te ajudar nessa parte de perfumaria. E aí você tem o tempo para você explorar o que você precisa, que é o quê? Interpretar o seu dado genético. Tá? Que é para além da análise interpretar o seu resultado biológico, interpretar aquilo que você encontrou dentro da sua pesquisa. Então, veja quem pode te ajudar com isso, veja quem pode te ajudar com as interpretações, porque você consegue trocar ideia com alguém e de repente ter uma clareza que você não tinha. Olha, hoje com a internet as coisas facilitaram bastante. Então, direto, o que eu faço? Abro caixinha de pergunta lá no Instagram. E aí você pode, por exemplo, enviar para mim alguma coisa. Você está discutindo, envia, porque eu sempre tiro um tempinho para conversar. Olha, pode ser feito isso, aquilo, porque de repente a gente está tão ali no fluxo, no loop, que nem percebe o que pode ser feito. Tô dando meu exemplo aqui de que você pode enviar para mim, você pode enviar para um amigo. Olha, o que você acha que é isso aqui? Não é que você tem que enviar a tese inteira para a pessoa fazer, sabe? Não. Se a pessoa não pode ler a tese inteira, fala assim, ó, fulano, você vai ler essa parte, ciclano, você vai ler essa outra parte aqui para te ajudar nisso, para te ajudar com insights, tá bom? Então, tenha em mente isso. Peça ajuda para pessoas que realmente podem te apoiar, podem contribuir com você. Tente estabelecer uma rede de apoio científica nesse momento, inclusive dentro da sua casa. Então, eu sei que algum de vocês aqui tem filhos, tem filhas, tem crianças em casa, precisam também cuidar dessas crianças. Tem muita mãe aqui no Entenda Genética, e eu sei que é complicado, porque não é simplesmente você dedicar exclusivamente para sua tese, né? Tem pais também aqui, mas a gente tem uma porcentagem maior de mães. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte: façam essas estratégias que eu disse. Elimine aquilo que não dá para fazer, não sofre com o que não dá para fazer, não sofre com a análise que não dá para fazer, foque em menos análises, tá? Foque na interpretação dessas análises e em responder uma pergunta e vá para sua defesa com aquilo ali. Se alguém perguntar para você na defesa, mas por que você não fez isso e isso? Ora, porque para o objetivo que eu estabeleci dentro da minha pesquisa em genética de populações, essa abordagem foi a suficiente para responder a pergunta que eu havia elencado. Ora, eu estou trabalhando com genômica, eu queria responder essa pergunta, com essa análise eu consegui responder essa pergunta e foi por isso que eu elenquei isso daqui, foi uma escolha. Não precisa ficar falando, ai, não deu tempo, fica até assim, ai, não deu tempo, ai, aqui foi, não. Não, levanta o ombro e fala com, sabe, fala, não, eu decidi fazer assim, assim, assado e pronto, entendeu? Porque você tem que responder uma pergunta científica. E você, com isso, tem uma capacidade investigativa. O seu domínio é quando você consegue se portar ali, responder as suas perguntas biológicas, entender por que aquilo foi feito. Não é você comparar você com o outro. Nossa, mas ela sabe mais que eu, não tem nada a ver. É o que você faz com aquilo que você sabe. Isso é o seu domínio, isso é o seu DNA. O tempo, ele vai passar. Não importa, você está parado, você está agindo, vai passar para todo mundo. A diferença é, se você estabelece essas ações mais direcionadas, esse tempo passando pode te gerar frutos com as suas ações, entende? Porque não adianta nada você ficar patinando, sabendo que tem que fazer um monte de coisa, tem que fazer um monte de coisa, mas não sai do lugar, porque você não soube peneirar, você não soube selecionar. Então, a maior dica que eu posso dar para quem está na prorrogação é: escolha suas batalhas. Escolha suas batalhas, veja o custo de oportunidade, tá? Se não dá para fazer uma análise, desapega, faz só aquelas que são exclusivamente necessárias
para responder sua pergunta. Não inventa moda, não vai fazer disciplina, não vai ajudar o coleguinha, não vai fazer colaboração. Termina o seu trabalho, peça ajuda para amigos e peça ajuda em casa também, tá? Conversa com a sua criança, fala, olha, mamãe tá fazendo isso agora, eu preciso desse tempo para concluir isso é importante para mim. Conversa com o esposo, com a mãe, peça ajuda, fala, olha, eu realmente preciso de você. Quando a gente se coloca, eu vou até chorar. Ai, meu Deus, eu emociono. Quando você se coloca nesse lugar, né, de pedir ajuda mesmo, falar, olha, eu preciso de ajuda. Eu realmente preciso de ajuda. Colabora comigo, isso é importante para mim. As pessoas, elas sentem, sabe? Elas tendem a apoiar a gente. Pelo menos alguém você vai conseguir que te apoie, eu tenho certeza. Todo mundo tem alguém para conversar, alguém que pode ajudar e pode ser esse suporte para você. Então, não pense que o tempo está escoando pelas suas mãos, tá? Pense que você tem um tempo nas suas mãos e o que você vai fazer com esse tempo nas suas mãos. Qual vai ser a decisão que você vai tomar com esse tempo dentro do que você pode fazer, tá? Pense assim, beleza? Não fique com esse pensamento, nossa, o tempo tá passando, o tempo tá passando. Não, eu tenho esse tempo e eu vou agir conforme eu posso dentro do possível. Emocionei mesmo. Mas beleza, gente, ó. Vamos, eu emocionei assim, mas é porque realmente mexe comigo. E é isso aí. Então, eu quero muito que vocês brilhem, sempre, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever na Semana do DNA, compartilha com alguém, apoia aqui essa cientista, manda para mais pessoas, apoia alguém também que precisa desse tipo de conteúdo, porque é justamente quando a gente tem uma orientação adequada, principalmente desde o comecinho, mas quando não é o caso, paciência, vamos lá e vamos mexer que a gente vai conseguir, mas se você já tem uma orientação, isso fica muito mais fácil. Essa foi a nossa conversa de que se eu estivesse na prorrogação, foque no agora, foque no que precisa, elimine aquilo que te põe para baixo. Faz que você vai conseguir, tá bom? Compartilha esse vídeo com quem tá na prorrogação, principalmente, tá? Dá o joinha aí, taca esse dedo no like e estamos juntos sempre. Muito obrigada e até uma próxima!